do amor de Cristo? Se nós cremos, por que em certos momentos duvidamos? Se nós cremos, por que em certos momentos desanimamos? O profeta Isaías, conhecido como um profeta messiânico, há 700 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre Jesus. Entre outros profetas, ele foi um dos que mais falou sobre a vinda de Jesus. E você não precisa abrir não, só escuta isso que eu vou ler aqui. Isaías capítulo 9 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Não muito tempo atrás, nós ouvimos aqui pelo pastor Ricardo uma ministração sobre esta passagem. E o Senhor usou o pastor de certa forma, ao qual ele nos trouxe significado do maravilhoso, do conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade. E nós entendemos aqui qual é o zelo do Senhor para as nossas vidas, mediante essas características, esses adjetivos, até atributos ao qual a palavra se refere a Jesus. Isaías 53, ele fala assim, no verso 3, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Foi o que o povo de Israel fez, caso algum dele. Aí no verso 4 diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas no verso 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é Jesus, querido. Esse é o Jesus, aquele ao qual nos louvores de adoração nós levantamos as nossas mãos, o adoramos, o exaltamos, porque Ele é Deus. Então, tudo isso aqui a palavra nos relata que Jesus ele veio para fazer e fez. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, ao adentrar no templo e ler a palavra, Jesus a leu, e disse que sobre ele se cumpria esta palavra. Amados, que palavra? A qual o Senhor ele vem consolando os tristes. Você está triste? Jesus te consola, querido. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, aquilo que está errado na sua vida, aquilo que está te trazendo tristeza, a palavra vem dizendo que Jesus ele vem para mudar, ele vem para transformar a tua história, ele vem para mudar aquilo no qual você está vivendo hoje e que não está te trazendo nenhuma alegria, nenhuma paz, nenhum consolo. Jesus está dizendo que ele pode mudar essa história. Mas a palavra em Hebreus capítulo 11 verso 6 também nos diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximem creiam
que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu não estiver apresentando fé diante do Senhor, o Senhor não está se agradando de mim. E talvez eu venha à igreja todos os dias, talvez eu esteja na igreja todo o tempo, mas eu não estou agradando ao meu Deus. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que estar com o meu coração aberto, eu tenho que estar pronto verdadeiramente para entender aquilo que o Senhor tem para mim. Em vez de eu viver reclamando, em vez de eu viver murmurando, em vez de eu viver uma condição de vida onde eu venha sentir pena de mim por tudo que eu estou passando, por tudo que eu estou vivendo, uma autocomiseração, se eu não me engano a palavra, aonde eu sou o coitado, eu sou o pior, eu sou o sofredor, só eu tenho problema, mas ninguém no mundo tem. Só eu sofro, mas ninguém sofre. Então eu acordo e digo: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais buscar a face desse Deus, porque Ele não está vendo o que eu estou passando. Querido, um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Deus sabe de tudo. Nada do que eu faça vai surpreendê-lo, porque de tudo Ele é sabedor. E a sua dor, a sua aflição, Ele sabe o que você está passando. Mas nós já dissemos aqui, todas as coisas contribuem juntamente, para o bem daqueles que amam a Cristo. Se você ama a Jesus, isso que você está passando hoje vai contribuir para o teu bem, porque nós somos humanos, nós somos carne. A minha visão não ultrapassa essa parede, a minha visão tem um limite. Então, quando eu ando por aquilo que eu vejo, eu verdadeiramente não estou tendo uma noção verdadeira daquilo que eu vivo, porque o meu Deus, Ele vê o além, Ele vê aquilo que eu não enxergo. O meu Deus tem um dia já preparado para mim amanhã. Então, porque eu vivo o hoje pensando no que eu vou fazer amanhã, se a palavra diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, e também diz que cabe a cada dia o seu mal. Então eu vivo hoje. Se eu tenho conta para pagar amanhã, amém, glorificado seja o nome do Senhor, coloco diante de Deus. Se eu tenho um grande problema para resolver amanhã, amém, glorificado seja o nome do Senhor. Vivo hoje, glorifico a Deus hoje, adoro o meu Senhor hoje. Amanhã Deus cuidará, e o Senhor vai me dar força para vencer, o Senhor vai me dar força para suportar, porque o Senhor faz de cada um de nós, queridos, mais do que vencedores. Eu não estou dizendo, eu quero que você entenda isso, que nós não enfrentaremos problemas, mas só vence quem enfrenta problemas. Davi teve que descer ao vale, enfrentar um gigante para ser quem ele foi. Se não tivesse Golias na vida de Davi, talvez ele não fosse o guerreiro, o homem de Deus que ele foi. Então imagina se Davi, diante do gigante, ele começa a murmurar, a questionar a Deus, como os outros fizeram. Não, ele enfrentou. No vale se formam valentes. Você está no vale, querido? O Senhor está te forjando. O Senhor está fazendo com que quando você daí sair, você saia como um valente, um vencedor, alguém que tem uma história para contar. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da estátua, foram lançados aonde? Na fornalha de fogo ardente. E dali saíram diferente da forma que entraram. Não foi queimado não. Saíram ali dando testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida daqueles que creem. Glória a Deus. Aonde muitos ali se converteram ao Deus Altíssimo. O que fez a diferença na vida daqueles homens? A fornalha de fogo ardente. Que é outro? Daniel. Era um homem temente a Deus, que orava 3 vezes ao dia, buscava o entendimento e sabedoria de Deus. Foi lançado aonde? Na cova dos leões. Saiu dali, você vai, assim, vamos lá. Quando a gente lê
as histórias, os fatos, como a vida de José, a gente acha tudo muito bonito. Jó, que história linda, né? Daniel, oh, que tremendo, esses homens de Deus, do próprio Davi, Neemias, homens de Deus, a gente acha tudo lindo, a história é linda. Moisés. E assim, nós não mensuramos as lutas que eles enfrentaram. A gente se apega à vitória, porque o livro de Jó começa ali, mas eu já sei que no final Deus retribuiu a Jó tudo que ele perdeu. É lindo. José começa sendo vendido ali, sendo perseguido, mas eu sei que no final ele vai ser governador do Egito. Então já leio, conhecendo o final, é legal. Vou ler sobre Davi, já sei que, né, Davi vai enfrentar o gigante, vai ser perseguido por Saúl, mas no final ele é rei. Ele consegue. Pô, Daniel, pô, tudo legal. Mas nós não mensuramos aquilo que esses homens atravessam nas suas vidas. Pô, vai enfrentar um gigante sem ser experimentado em guerra. Vai enfrentar uma fornalha que você olha assim, aí o rei fala, aquece 7 vezes mais. Aí aqueles caras que estão chegando, eles morrem queimados. E você vai entrar ali. Humanamente falando, o que é isso? Pô, será que esses homens não temeram? Pô, você, Daniel, amanhã vai para a cova dos leões. Pô, ele deve ter, pô, que legal, cara. Amanhã vou ficar com leão, vou dormir com leões. Legal. Não é legal. Não é. São problemas. São lutas que nós enfrentamos. Mas a gente acha tudo lindo. A nossa história não acabou. Só ministrou no meu coração isso. Nós estamos enfrentando as lutas e estamos achando que acabou, que é o fim. Não é. A tua história não acabou. Aleluia. Creia, tão somente creia. Amém. Eu falei isso hoje à tarde, estava com os irmãos, e quando Jesus foi encontrado por Jairo, na passagem até da mulher do fluxo de sangue, aquela conciliação, e a filha de Jairo estava muito doente, e ele chega até Jesus e o chama, eu não sou digno, mas na minha casa minha filha, o senhor fala, não temos. E Jesus resolve o problema da mulher do fluxo de sangue primeiro, e Jairo está ali esperando, cheio de pressa, que a filha dele está morrendo. E Jesus resolve da mulher do fluxo, quem me tocou? E vem, conversa com a mulher, e perde-se aquele tempo, né? Que pra gente é imediatismo, a gente quer o problema resolvido rápido. E Lázaro, e Jairo está ali com o problema dele, era a filha. Aí Jesus resolve tudo da mulher do fluxo e vai lá com ele. Aí quando está indo, vem alguém, não incomoda mais o médico, a tua filha já morreu. Agora e Jairo? Caramba, minha filha morreu, acabou. Aí Jesus fala para ele, não, tão somente creias. Morreu, acabou. Jesus diz, creia somente. Confia, cara. Tu não me chamou? Ô Jairo, tu não me chamou? Aí eu já estou conjecturando. Confia. Tu me chamou à toa ou tu confia em mim? Confia. Aí Jesus chega lá, faz o milagre, a filha dele ressuscita. Aleluia. Amados, o nosso Deus, ele tem poder para todas essas coisas e ainda muito mais daquilo que pensamos, imaginamos. Glória a Deus. Então é quando a palavra diz, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Que aflição é essa que você acha que pode tirar da presença do Pai? Não existe. Se você se justificar para mim, eu saí da igreja por causa disso, daquilo e daquilo outro, pô, legal, cara. Pô, mas não convence. A palavra diz que nada. Então os hebreus, que eu quero ler agora, estavam nessa situação. Eles não estavam aguentando perseguições, aflições, estavam querendo desanimar, desistir. Se eu não me engano é o Salmo de número 70, alguma coisa. Depois você revém lá, sobre Asaf, quando ele começa a questionar Deus, porque os ímpios prosperam e os servos não. E ele fica numa aflição tão grande, que ele não consegue resolver o seu dilema, e ele diz que só resolveu quando ele entrou na presença do Senhor. O dilema de Asaf só se resolveu quando ele entrou na presença do Senhor. E agora o ponto que eu quero chegar é o que tem faltado nas nossas vidas: entrarmos na presença do Senhor. Não temos buscado a Deus, não temos conversado com Deus, não temos orado, proclamamos cristãos, servos de Deus, mas não conversamos com Cristo, aquele ao qual nós cremos. Não oramos, não buscamos intimidade com Ele e queremos culpá-lo por aquilo que vivemos.
Queremos depositar nele a falta de solução para as nossas vidas. Estamos errando. Estamos falhando. Em Hebreus 10, capítulo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A palavra nos diz que nós não devemos, diante de Deus, nos apresentarmos como pessoas tímidas. Sou tímido para orar. Sou tímido, não posso ler a Bíblia na frente de outros. O Senhor diz para nós nos apresentarmos diante do Senhor com ousadia. Com ousadia, em nome de Jesus, nós podemos entrar, segundo a palavra, no santuário de Deus, na presença de Deus. Em nome de Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos, que no passado, na história do Velho Testamento, os homens não tinham. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ali entrava. E estava arriscado a morrer, porque o véu separava um homem da presença de Deus. E aqui a palavra nos diz, carta aos Hebreus, que nós temos que ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aleluia. Este sangue que nos purifica, esse sangue que nos lava de todo o pecado, esse sangue que nos dá acesso ao Pai, porque nem eu nem você somos justos pelas nossas atitudes, mas nós somos justificados em Cristo. Quando o Pai olha do alto, Ele nos vê, mas vê em cada um de nós a marca do sangue de Cristo. É aquilo que nos identifica para que venhamos a ter acesso ao Pai em nome de Jesus. Aleluia. Então nós somos lavados e remidos por este sangue, ao qual Jesus aspergiu na cruz do Calvário, conforme o diabo ministrou aqui, carregando aquela cruz, sendo chicoteado, sendo humilhado, recebendo coroa de espinhos sobre sua cabeça, ao qual lhe rasgava. Moído, conforme foi lido Isaías 53, pelas nossas transgressões, recebendo sobre si o pecado que estava sobre a humanidade, aonde ele diz assim: Pai, por que me abandonaste? Porque Deus não tem compromisso com o pecado. E quando sobre Jesus foi lançado o pecado, a presença do Altíssimo se aparta. E Jesus sente ali a ausência de Deus por causa do pecado. E é isso que o pecado faz na minha e na sua vida. Nos separa do amor de Deus. Então nós temos que mudar. Nós temos que ser transformados e temos que começar a entender aquilo que Jesus fez por nossas vidas. E no verso diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Novo e vivo caminho. Talvez esse caminho seja o que está escrito na palavra, no Novo Testamento, a nova aliança entre Deus e os homens. Isso nos foi apresentado, Jesus nos foi entregue, Jesus nos foi dado como presente. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a mim, querido. Quando fala o mundo, você coloca o seu nome. Deus me amou, Deus amou a mim, Edivaldo, Deus amou a você de tal maneira que deu o seu filho, entregou o seu filho para pagar o preço do pecado que estava sobre nossas vidas. Isso é algo tremendo que nós temos que buscar entendimento. Nós temos que verdadeiramente entender o que significa isso. Um Deus que se esvazia, né? A palavra fala que Jesus se esvaziou de toda a sua glória para andar no nosso meio. Quem quer se esvaziar aqui? Hoje o ser humano ele quer se encher cada vez mais de tudo que ele puder. E Jesus se esvaziou, andou no nosso meio, sofreu tentações, perseguições, por amor a nós. E nós também achamos tudo muito romântico, né? Tudo muito lindo. Aquele filme do Mel Gibson mostrou um pouquinho que Jesus passou. Não sei se com toda aquela intensidade, não sei, mas não foi nada fácil. Não foi, porque os romanos eles eram cruéis na sua forma de castigo. Então Jesus sofreu por mim e por você. E a palavra diz que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus.
Jesus é esse sacerdote. O sacerdote ele intercede pelo povo. O sacerdote ele apresenta o povo a Deus. O profeta ele traz Deus para o homem. O sacerdote ele leva o homem até a Deus. E Jesus faz isso. Aqui em Hebreus 4,15 fala assim, quer ver? Isso aqui também é tremendo. Que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então a gente olha, não, mas Jesus ele está lá em cima. Não, ele sofreu. Ele conhece a nossa humanidade. E Ele sabe aquilo que nós sentimos, Ele sabe aquilo que nós passamos, e por isso Ele é o nosso sumo sacerdote. E está intercedendo por cada um de nós. Aí no verso 22 nos diz assim, ó: cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então a palavra diz para nos chegarmos a Ele com um verdadeiro coração. Será que nós temos nos apresentado diante do Senhor com esse coração verdadeiro? Será que nós estamos verdadeiramente abrindo as nossas vidas, nossas fraquezas, nossas debilidades para Ele? Quando nós falamos aqui sobre mudança de religião e cristianismo, não é mudança de religião, é mudança de atitude. Nós podemos aprender com um homem da Bíblia chamado Zaqueu. Está lá em Lucas capítulo 19. Um homem que buscou chamar a atenção de Deus. E quando Jesus ele olha, Jesus o chama pelo nome e diz: hoje me convém pousar em tua casa. Aquele homem ele abre a porta da sua casa e recebe Jesus. E o interessante é que aquele homem não foi hipócrita diante do Senhor. Ele não mentiu. Podia falar: não, Jesus, eu sou cobrador de impostos, mas eu sou bom. Eu só cobro aquilo que tem que ser cobrado. Eu dou esmolas, né? Eu sou um cara assim excepcional. Ele poderia se apresentar com um coração mentiroso diante de Deus, e conforme muitas das vezes nós nos apresentamos, com o coração em mentira. Mas ele não: Senhor, eu pequei porque eu tirei, eu roubei, eu cobrei a mais, mas assim, eu me arrependo agora. Porque aí ele estava entrando no cristianismo. Ele diz: se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Ou seja, ele se apresentou diante de Jesus com um coração verdadeiro. Eu realmente errei, eu mudei, mas isso era uma vida que eu levava. Agora eu quero levar uma vida diferente, porque agora o Rei dos Reis está diante de mim. Agora eu conheço o Senhor dos Senhores. E quando Jesus ele entra em nossa vida, nós temos que mudar. Nós temos que ser transformados. Se ainda não formos, é porque verdadeiramente não estamos deixando a palavra agir em nossas vidas. Não estamos deixando Jesus ser Deus em nosso viver. E vivemos uma mentira. Vivemos uma hipocrisia. Oramos: Senhor, toma minha vida, Senhor. Eu tenho me esforçado cada vez mais, mas não tem. Eu tenho buscado cada vez mais, mas não tem. Às vezes até o irmão, ele vai até você e diz: não, irmão, estou orando por você, e não está. Eu vou orar e não ora. Eu vou fazer e não faz. Nós estamos, infelizmente, muitas das vezes brincando com Deus. E onde está a solução de nossos problemas? Não as encontramos. Não quero dizer que todos que estão tendo dificuldade de resolver estão nessa condição, mas eu quero dizer que essa condição ela existe. Muitas das vezes tem um tempo, o problema vai passar, vai acontecer, mas isso existe também. Mas também existe outro lado, de nós estarmos com hipocrisia diante do Senhor, igual aquele homem que sobe para orar: Senhor, dou meu dízimo, Senhor, dou minhas ofertas, sou isso, sou aquilo outro, enquanto o outro ele ora e diz: Senhor, não sou digno nem de olhar para o alto. Coração sincero diante do Pai. Então, confronte a tua vida. Como nós temos vivido diante do Altíssimo? Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido as nossas atitudes?
Amados, eu sei o que desagrada ao meu Deus. E por que eu faço? Porque eu não estou me esforçando. Jesus foi tentado. Nós vamos ver em Lucas 4. Foi tentado a transformar a pedra em pão. Foi tentado a ser lançado no alto do pináculo, né? E Deus enviaria os anjos a guardá-lo. Foi tentado a se prostrar diante de Satanás para alcançar os reinos da terra. Isso tudo serve de exemplos para cada um de nós. E sobre todas essas tentações Jesus venceu. Como que Jesus venceu? Pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não conheço a verdade, eu não sou liberto. Se eu não conheço a verdade, eu não sou transformado. E como eu conheço a verdade? Ah, vou no culto domingo? Não, está equivocado. Aqui é simplesmente algo muito pequeno, uma pequena explanação de alguma coisa que o Senhor quer falar. E de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, o Senhor não fala mais com ninguém? A palavra de Deus é a sua resposta para as nossas vidas. Vamos lê-la e vamos ser transformados. Há alguns índices aí que o cristianismo está crescendo no Brasil e todo mundo se alegra. Bom, glória a Deus por isso. Mas aonde estão os frutos desse crescimento? Eu não quero julgar ninguém, mas nós temos visto aí muitos cristãos dando volta em outros, passando cheque sem fundo, aprontando. É uma vergonha nós sermos chamados de cristãos. Aí aparece um escândalo, é um pastor isso, é aquele que fez aquilo, é o diácono que não sei das contas. Eu estava vendo televisão, eu e minhas filhas, no jornal. Apareceu um assessor de um político que estava subornando outro político. Por causa de dinheiro, que o dinheiro era desviado e tal, e começou a subornar para ganhar dinheiro. Eu fiquei pasmado, porque o assessor que apareceu já congregou comigo, na igreja que eu vim, que eu servi antes de estar aqui. Minhas filhas viram, elas identificaram. Nós olhamos assim e eu falei, vamos orar. Eu não tive nem o que falar. Apareceu o rosto, deu entrevista, né? Serviu com a gente na igreja, né? Boas palavras, né? Conhecia, falava bem da palavra, mas a atitude estava onde? Cristianismo são atitudes, cara. Servir a Cristo requer mudanças de atitude. Não adianta vivermos de palavras, temos que viver aquilo que falamos. Se só falamos, estamos errados, estamos equivocados. Então nós temos que nos apresentar diante do Senhor com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Eu creio verdadeiramente, eu tenho fé verdadeiramente, eu tenho que me apresentar ao Senhor dessa maneira, porque dizer que tem fé na hora que está tudo bem é mole, mas na hora da adversidade é complicado. E eu tenho que ter essa inteira certeza de fé. Por pior que esteja a situação, eu continuo crendo que o Senhor, Ele pode mudar. Eu ouvi isso e eu trouxe para mim. Quando eu estava diagnosticado com câncer, aí eu ouvi isso de um pastor, eu achei muito bom e trouxe para mim e repeti isso. Pô, se eu for curado, todos verão a glória de Deus, mas se eu não for e o Senhor me levar, eu verei a glória de Deus. Porque eu tenho que ter fé em quem eu sirvo, e eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim, porque a palavra diz, ela nos diz que se eu esperar somente neste mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Se eu espero somente aqui ter uma boa casa, um bom carro, e não quero ter nenhum compromisso com Deus com relação às suas promessas, eu sou o mais miserável. Então se eu morro, querido, vocês vão ficar, mas eu vou ver a glória de Deus, eu vou entrar na presença de Deus. E Paulo fala, morrer para mim é ganho, viver é lucro, porque, amém, seja feita a vontade do Pai. Mas sem fé, sem uma fé certa, ninguém diz isso. Eu não quero dizer que eu tenho mais fé do que você, não. Mas nós temos que ter.
Temos que ter certeza de que o que está escrito aqui, que é a palavra de Deus, é verdade. Temos que ter certeza que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e reina, e reinará para todo sempre, e voltará para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para nos levar, querido. E nós vamos apresentar diante dele uma obra. E que obra é essa que eu estou apresentando ao Pai? Que obra é esta que eu estou fazendo? Se eu fico falando mal do meu irmão, se eu taco pedra, se eu não faço e julgo quem faz, porque assim, quem não faz fica observando quem faz para malhar. Então que coração é esse que eu tenho me apresentado com o Senhor? Então a palavra diz que eu tenho que me purificar da má consciência. Não pense mal dos outros, não fale mal dos outros. Verso 23 diz para retermos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É o que foi dito, nós temos que reter com firmeza, né, a confissão da nossa esperança. Nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, então nós temos que reter isso em nossas vidas. Nós temos que guardar essa confissão em nós, para que ela não se perca, porque o inimigo vai tentar tirá-la de nós, a nossa carne vai tentar tirá-la de nós, mas nós não podemos deixar e temos que retê-la. E no verso 24 diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e boas obras. A palavra de Deus, o Senhor nos ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui diz, vamos amar uns aos outros e nos estimularmos ao amor e boas obras, ou caridade. Nós temos que estar buscando o bem-estar do meu próximo, o melhor para o meu irmão. Temos que buscar fazer sempre aquilo ao qual o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer. Se nós podemos abençoar, vamos abençoar. Se nós podemos ajudar, vamos ajudar. Agora nós estamos aí no propósito, nós vamos abrir igrejas. E muitas das vezes, mas para que abrir igreja? Pelo simples motivo que através de novas portas que se abrirão, pessoas se converterão ao Senhor. Amor a vidas. Amor àquelas pessoas que, da mesma forma que Jesus morreu por nós, morreu por elas. Mas muitas das vezes nós não nos prendemos a isso. Imagina nós sendo mantedores de uma igreja. Nós estamos abençoando lugares para que pessoas sejam abençoadas. Você sabia que tem gente que não vem ao culto porque está muito quente? Você sabia que tem gente que não vem porque às vezes chove dentro da igreja? Aí a gente vai, mas não vem porque essa pessoa ainda não cresceu na fé, né? Essa pessoa ainda é um menino, ainda não entendeu o que é Jesus. Amém. Mas a palavra fala para nós suportarmos os fracos. E assim, quando é que isso aqui quando que vai parar de chover aqui dentro? Quando essas telhas forem mudadas. Quando vai parar de fazer muito calor aqui? Quando nós conseguirmos colocar um rebaixamento, mais condicionadores de ar, as coisas vão mudar. Bem-estar dos irmãos, daqueles que vão vir, pessoas que terão a oportunidade de ouvir mais acerca de Cristo. Mas agora a gente entra num problema. Para acontecer isso, eu tenho que meter a mão no meu bolso, tem que mexer aqui, E muitas das vezes nós somos convertidos em várias áreas de nossa vida, mas quando fala nisso aqui, não tem conversão, não tem mudança, a gente retém. E assim aí, as vidas não vêm. Pô, eu sei, mas é Jesus que traz, acontece. Mas e a nossa parte? Nós temos que fazer a nossa parte. E nós não queremos fazer. Então aqui, consideremos uns aos outros para estimularmos a caridade e a boas obras. Qual é a obra que eu tenho feito? Amar tudo é espiritual para os espirituais. E a gente tem que entender isso. Não é só orar, não. Não é só orar. Orar é bom, é necessário. Não é só isso. Vai chegar alguém, fulano, estou com fome, estou com frio, está ruim. Vem cá, vamos orar.
Senhor, abençoa, dá um prato de comida a Deus, Senhor, manda um cobertor também, amém, vai embora que Deus vai cuidar da tua vida. Será que é isso que Jesus nos ensina? Será que é isso que o Senhor quer de cada um de nós? Ou será que nós deveríamos, não, vou te arrumar um prato de comida, vou te arrumar um cobertor, agora eu vou orar pela tua vida. É isso aí. Cara, o prato de comida não vai cair do céu, nem o cobertor, alguém vai ter que abençoar. E isso é bênção de Deus para as nossas vidas, podermos abençoar alguém. Não se diz que é melhor dar do que receber, e é verdade. Se nós conhecermos verdadeiramente a necessidade, porque temos muitos armadores também aí, mas dá para entender, dá para distinguir algo. Então a gente faz, porque assim a gente está agradando a Deus. Mas será que estamos preocupados em agradar a Deus ou não? Estamos preocupados somente com nossas vidas? Será que o irmão tem importância para mim ou não? A palavra também diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele está errando. Ele está pecando. Você sabe fazer o bem? Faça-o. Pratique o bem. Outra palavra que o Senhor nos dá, no verso 25 é: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. As pessoas têm deixado o Evangelho, aqui quando fala congregação, não quer dizer só uma igreja não, é deixando o Evangelho mesmo, abandonando a presença de Deus. Isso tem acontecido, mas a palavra diz que nós não devemos agir dessa maneira, e pelo contrário, devemos nos admoestar para que isso não aconteça, ainda mais agora que a palavra diz que vai se aproximando aquele dia que é o dia do Senhor. Vai se aproximando o dia da volta de Cristo, e a palavra também diz que nesse período o amor de muitos se esfriaria. Então nós temos que nos admoestar. Aí o irmão vem para mim: pô, Dinho, tá ruim para mim, eu vou estar ruim mesmo, e tá assim, também não estou aguentando mais, vamos sair, vamos lá abandonar o barco, vamos seguir nossa vida, porque está tudo ruim, vamos procurar do nosso jeito. Em vez de nós nos ajudarmos, não, irmão, está ruim, mas está ruim mesmo, a gente vai lutar, vamos orar aqui, vamos nos fortalecer, vamos meditar na palavra, vamos buscar a face do Senhor, porque o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos dar um novo ânimo, conforme o Senhor falou a Josué: tem de bom ânimo, ser forte, se fortaleça no Senhor, se anime. Nós muitas das vezes queremos ficar prostrados, mas o nosso Deus não trata quando nós estamos prostrados, não. Ele nos diz para nos levantarmos. Levante-se, coloque-se de pé. Para de ficar prostrado aí, se lamentando, murmurando. Dia ruim, vida ruim, está tudo mal, nada presta. Vamos começar uma semana com esse pensamento que está tudo ruim, eu não aguento mais. Começa a projetar algo na tua vida, meu irmão. Começa a mudar o teu pensamento. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Glória a Deus. Até Jeremias fala isso, ele reclamava de tudo, depois a vida dele mudou, parece que a visão dele se abriu. Começamos a enxergar como Cristo nos vê. Foi pregado aqui várias vezes sobre ali os espias na terra de Canaã. 2 semanas seguidas falando sobre o tema. E aqueles homens se viam como gafanhotos. Gafanhoto é pisado, gafanhoto é destruído. Se eu começar a me ver como gafanhoto, eu vou ser destruído. Mas eu tenho que olhar para o alvo que é Cristo e crer que existe uma promessa para mim. Aleluia. Existe algo para a minha vida. Não acabou, não desista, não é o fim, mas é o começo. O Senhor tem algo novo, tem novidade de vida. Ele quer transformar em ornamento aquilo que está ruim. Aleluia. É Isaías 61 que nós lemos, queridos. Mas eu prefiro me prender àquilo que eu vejo, àquilo que eu escuto de outros, quando na verdade eu deveria estar preso àquilo que a palavra diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A gente escuta isso direto.
E a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança do Altíssimo. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que o Senhor, Ele peleja as nossas guerras. A Bíblia diz que eu sou como menina dos olhos do Senhor. Você toca no teu olho para você ver se não dói. Mas Satanás diz que eu não sou nada. Satanás diz que eu sou o resto, que eu sou escória, que eu não sirvo para nada, que eu sou um derrotado, que tudo que eu faço não é bem sucedido. E eu pego isso para mim, eu guardo, eu sou um destruído, eu sou um derrotado, para mim não tem jeito, para mim acabou. Eu pego isso e vou guardando aquilo, vou me alimentando com aquilo. Muda o teu pensamento, muda. Jesus tem algo tremendo para as nossas vidas. Jesus tem algo maravilhoso. O Senhor nos ungiu, como Jesus disse isso. Isaías 61. Essa palavra serve para nós, porque conforme também foi dito aqui, obras maiores do que a que Ele fez, Ele disse que faríamos. Então o Senhor nos ungiu para isso, para pregar boas novas. O Senhor nos enviou a restaurar os contritos de coração. O Senhor nos enviou a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O Senhor nos enviou para fazermos isso. Nós somos comissionados por Deus para levarmos a palavra dEle àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão presos, àqueles que estão arrebentados. Mas se eu me encontro nessa situação, como eu vou fazer isso? Jesus quer nos libertar nesta noite. Jesus quer nos tirar das cadeias. Jesus quer arrebentar os ferrolhos de ferro que nos prendem. Jesus quer nos tirar da prisão, conforme foi com Paulo e Silas, e ali à meia-noite eles louvavam, eles adoravam o Senhor, que houve um terremoto naquele lugar e algo aconteceu. O Senhor quer que haja um terremoto aqui nesta noite, para que verdadeiramente seremos libertos de tudo aquilo que nos prende, e principalmente a nossa mente que está cativa, e não nos deixa romper, não nos deixa vencer. A nossa vitória já foi declarada e decretada. A nossa vitória já foi entregue em nossas mãos. Aleluia. E por que eu não tomo posse dela? Por que eu não agarro essa vitória? Porque está me faltando inteireza de fé. Porque eu não estou crendo verdadeiramente naquilo que o Senhor fala. Pode estar ruim, pode estar tudo despencando. Talvez você esteja dizendo aí no seu íntimo, você está falando aí na frente, mas você não sabe o que eu passo. E eu quero te falar que quem está falando aqui não sou eu, porque eu verdadeiramente não sei o que você passa, nem você sabe o que eu passo, mas o nosso Deus, Ele sabe aquilo que nós temos vivido, e Ele tem solução para as nossas vidas. Se nós crermos, se nós nos entregarmos a Ele. Eu não sei, querido, pelo que você tem passado, não sei, mas eu sei que o nosso Deus, Ele tem solução. Aleluia. Talvez você diga, isso é frase feita, frase formada, todo mundo fala isso. Existem palavras que, se nós crermos, elas se tornam remas em nossa vida, elas se cumprem verdadeiramente. Aleluia. Mas se você não quiser crer, amém, é escolha sua. Mas também você pode abraçar essa palavra nessa noite. Aleluia. E sair daqui de forma diferente. E amanhã, quando você acordar, seja para fazer o que for, procurar um emprego, resolver algum problema, você vai se lembrar disso e você vai orar e vai falar: Senhor, vai à minha dianteira, vai à frente e resolve esse problema para mim. E o nosso Deus, Ele faz. O nosso Deus, Ele age. Certa vez eu estava no quartel, só um exemplo, e nós... no quartel é assim, você passou perto de um negócio, se tiver um problema ali, você responde também por aquilo. Fomos envolvidos num processo e chegamos aí até o tribunal, diante do juiz. E assim, fiquei nervoso pra caramba, mas eu orei ao Senhor e falei: Senhor, Tu és o meu juiz, Tu és o meu advogado, então eu tô bom.
Isso foi no mês de abril, se não me engano. Quando eu cheguei diante do juiz com mais alguns, aí o advogado, que era um defensor público, eu nunca tinha visto, nem ele a mim, é o que tem lá, pega e vai te defender. Era a semana da Semana Santa, né? O período da Semana Santa ali. Aquele homem começou a falar coisas da Bíblia, aquele defensor. E o Senhor, assim, no meu coração, não estou falando que eu te defendo. Ele foi falando só as coisas de Jesus, que quem nunca errou, quem nunca pecou, mas levando, né? Embora não seja, mas a gente erra, a gente fala, e fazendo aquilo ali. Quando passou para a acusação, aí ele acabou, falou pra caramba. Aí quando passou para a acusação, não, o que já falou está falado, é isso aí, a gente retira a acusação, né? A gente arquiva o processo e encerra. Por quê? Porque a gente coloca Deus à frente. O Senhor se mostrou, poderia ter sido uma defesa de outra linha, mas o interessante é que foi tudo trazido aqui para a Bíblia. Não é só Deus falando, visto que eu estou na causa, visto que eu estou no problema, um advogado que eu nunca tinha visto, nunca tinha conversado, nem eu nem os outros, e as coisas aconteceram dessa maneira. Porque a gente tem que confiar. Eu já era servo de Deus, já servia, o Senhor podia estar reclamando o Senhor porque isso, porque aquilo, mas não, o Senhor sabe de todas as coisas. E a gente passa por determinadas situações, mas colocando sempre Deus na causa. O que eu quero dizer é isso, querido, não chegou ao fim. Quem dá a palavra final é o nosso Deus. Aleluia. Então nós temos que crer verdadeiramente, sem duvidar, sem questionar. Por mais que as coisas pareçam que estão caminhando para uma derrota, confia e crê. Eu já bati em 10 portas de emprego, nenhuma se abre. Bate amanhã de novo. Confia. Eu já tentei resolver isso aqui de várias maneiras. Pede direção a Deus que você vai da maneira certa. E está faltando em nós isso, essa comunhão com o Pai. É nós termos verdadeiramente a mente de Cristo e crermos que Ele pode fazer o impossível em nossas vidas. Não há impossível para Deus. Não há. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, você que está enfrentando uma causa difícil, que para você possa até ser impossível, e você está preso a desânimo, você está preso à questão da derrota, você já está achando que acabou, que é derrota. Eu quero te convidar como um passo de fé, um passo de alguém que tem ousadia de se levantar do teu lugar e vir aqui à frente, para você colocar diante de Deus a tua causa, para você orar a Ele, e nós estaremos orando juntos, para você dizer: Senhor, eu confio em Ti, e por mais que o inimigo tente te prender, você se levanta, se desvencilha dessas correntes, você quebra essas coisas aí em nome de Jesus, pelo poder de Cristo que nos capacita a isso, e você se levanta do teu lugar já como um vencedor, como aquele que já vem aqui para receber a tua vitória. E eu te convido a se levantar agora, vem aqui na frente, não deixe nada te prender, seja qual for o problema, seja qual for a assolação. Eu quero que você entenda que o Senhor diz que acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinza. Cinza é algo sem cor, sem vida. Ornamento é algo bastante colorido, com bastante vida. Que óleo de gozo por tristeza. Qual é a tristeza na sua vida? O Senhor quer derramar esse óleo de gozo, esse óleo de alegria sobre a tua vida. Veste de louvor em troca de um espírito angustiado. Talvez você esteja com angústia no teu espírito, mas o Senhor quer mudar essa história. O Senhor quer te dar veste de louvor. Em vez de você ficar angustiado, o Senhor quer que você comece a pular, louvar e adorar Ele. Comece a exaltá-lo, para que todos nós venhamos a ser chamados de árvores de justiça, plantação do Senhor, para que o Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Vou convidar o nosso pastor Ricardo.